Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, vou procurar questioná-lo sobre a matéria em particular sobre a qual incidiu o requerimento do Partido Socialista e que tem que ver com o projeto Parque Alqueva, e vou-te colocar também algumas questões de âmbito mais geral. Não sei antes lamentar que, infelizmente, nenhum outro grupo parlamentar tenha mobilizado um deputado do Alentejo, que infelizmente parece estar aliados destas questões tão importantes para o futuro da região, mas também não é nada de novo, nem é nada com o que nós estejamos já habituados a lidar. Mas, Sr. Ministro, em relação a isto, em relação a esta questão do Parque Alqueva, e para a desilusão do Sr. Tadeu Amarelo do CDS, que já vai sendo conhecido por alargar as suas intervenções para lá daquilo que conhece, correndo depois o risco de ficar nestas circunstâncias, queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que, primeiro de tudo, as preocupações do PCP relativamente a estes projetos nunca foram estritamente de natureza ambiental, foram muito para além disso, e em coerência com as posições que assumimos, mantemos as dúvidas de fundo que sempre tivemos relativamente a este e a outros projetos que estão previstos para o regolfo da barragem de Alqueva, e que são dúvidas de fundo, Sr. Ministro, não só quanto à orientação destes projetos, por serem projetos de turismo residencial, cuja tipologia é muito questionável, mas também por serem projetos de sustentabilidade duvidosa e até questionável em termos de modelo de desenvolvimento regional. Julgamos que não é um modelo compatível com uma estratégia de desenvolvimento articulada que o Alentejo devia seguir, e sempre manifestámos as nossas reservas, não só por questões ambientais, talvez Sr. Tadeu Amaral, mas também por estas outras de fundo, e por outra questão, Sr. Ministro. Porque se trata também de projetos com fortíssimas componentes imobiliárias. Aliás, a maior parte dos projetos com componentes imobiliárias muito superiores às componentes turísticas que envolvem e de dimensão verdadeiramente megalómana. Eu não sei se o Sr. Ministro já se deu conta, mas as previsões que o anterior Governo deixou em termos de PIN para a área do regolfo da barragem de Alqueva significa a instalação de uma capacidade hoteleira semelhante à da Ilha da Madeira. 22 mil camas em redor do regolfo, no redolfo da barragem de Alqueva. E, portanto, para que se possa perceber da megalomania, aliás, apenas este projeto de Parque Alqueva prevê a instalação, é certo, durante 20 anos, mas prevê a instalação de 17 mil camas turísticas. E, portanto, da nossa parte sempre tivemos muitas dúvidas relativamente a este tipo de soluções serem as soluções adequadas a uma estratégia de desenvolvimento regional articulada e, sobretudo, combinando e articulando potencialidades do investimento de Alqueva que não se esgotam no turismo. Vão muito para além disso e que, particularmente do ponto de vista agrícola, poderiam ser hipotecadas por este tipo de investimentos. Mas, obviamente, Sr. Ministro, não nos congratulamos com o fracasso dos projetos, era só o que faltava. E aliás, a prova de que as dúvidas que tínhamos eram dúvidas legítimas é que, sem sairmos daqueles dois concelhos, Reguengos de Monsaraz e Mourão, encontramos outros dois projetos que estão neste momento a reorientar a sua estratégia, nomeadamente o projeto Alqueva Land Reserve e o projeto da herdade do Barrocal, que, abandonando a componente imobiliária e recorrendo ao financiamento do CRAN, estão neste momento a cingir-se àquilo que é a sua componente turística. E, portanto, isto, afinal de contas, confirma que as reservas que o PCP tem manifestado ao longo dos anos, afinal de contas, não há alguma razão de ser. Mas, em relação a esta questão do Parque Alqueva, Sr. Ministro, queria colocar uma questão muitíssimo concreta, que é esta. E, aliás, na sequência até dos esclarecimentos que já nos prestou. A justificação da Caixa Geral de Depósitos para recusar o financiamento a este projeto é que não quis deixar de exigir as garantias necessárias e adequadas ao risco que envolvia a operação, não se bastando com as garantias reais e exigindo um aval pessoal, que não houve condições para garantir e que acabou por pôr em causa um projeto ao qual o Governo reconhece esta importância e um projeto que se propunha criar 2.000 postos de trabalho. E este foi sempre um argumento muito sublinhado para defender aquele projeto. E eu gostava de saber, Sr. Ministro, muito em concreto, se o Governo tomou alguma iniciativa para ultrapassar este impasse e, se tomou alguma iniciativa, qual foi ela? Que medida é que foi tomada pelo Governo para ultrapassar este impasse relativamente àquilo que era a apreciação da Caixa Geral de Depósitos em relação às garantias correspondentes ao risco que estava envolvido na concretização deste projeto e, pelos vistos, às divergências de todos os outros acionistas? Mas, Sr. Ministro, para além desta questão do Parque Alqueva, há uma outra questão, que é uma questão fundamental e que eu não queria deixar de lhe colocar. E queria colocar nos termos exatos, que são os seguintes. Neste momento, o país e os bolsos dos portugueses estão a saque em nome da banca. Cortam-se salários, aumentam-se os impostos, cortam-se os direitos das pessoas, desviam-se orçamentos de autarquias, tudo para entregar dinheiro à banca ou para pagar juros de empréstimos contraídos pelo Estado para financiar a banca portuguesa.
E os senhores têm dito, de há um ano e meio a esta parte, que tudo isto é necessário para que a banca possa financiar a economia, para que possamos recuperar da nossa situação económica, da situação económica em que estamos, e para que a banca possa financiar as empresas. Mas depois, quando a banca não financia a economia, e quando até o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, se limita a financiar operações especulativas e a recusar financiamento ao investimento produtivo, os senhores cruzam os braços e dizem azar. Isso é lá com eles. Os bancos que avaliam os seus interesses, os bancos que avaliam as suas margens de lucro, e nós nada temos a ver com isso, porque isso são decisões da banca. Senhor Ministro, não basta dizer que o Estado vai assumir umas magras linhas de financiamento para as empresas, porque é preciso exigir à banca que cumpra esse papel de financiamento à economia, sobretudo quando o país está a saque, quando os portugueses estão a ver os seus direitos cortados, quando estão a ver os seus bolsos esvaziados em nome dessa banca. Em nome dessa banca que não financia a economia, que não apoia as empresas. E, Sr. Ministro, este exemplo do Parque Alqueva é um exemplo flagrante. Mas, Sr. Ministro, há milhares e milhares e milhares de exemplos concretos de micro, pequenas e médias empresas que poderiam estar a contribuir para a recuperação nacional, que podiam estar a contribuir para a manutenção do emprego, que podiam estar a contribuir para o aumento da criação de riqueza em Portugal, que podiam estar a impedir a imigração forçada de milhares de jovens no nosso país, jovens qualificados, e que não estão, sabe porquê, Sr. Ministro? Porque a banca se recusa a cumprir esse papel e os senhores dizem azar, isso é uma decisão que cumpre a banca, nós nada temos que ver com isso. E, Sr. Ministro, esta questão é uma questão estrutural. É uma questão estrutural, Sr. Ministro, porque, ao fim de anos a acumular lucros fictícios em negócios especulativos, ao fim de anos a distribuir milhares de milhões de euros de lucros aos seus acionistas, ao fim de anos a colocarem, a hipotecarem as economias nacionais no jogo da roleta da especulação, os bancos criaram buracos enormes. E os senhores estão a colocar o povo português a tapar esses buracos com o sacrifício das suas vidas, com o sacrifício dos seus empregos, hipotecando o futuro do país. E nós não podemos ficar a assistir a tudo isto, dizendo depois, quando se trata de cumprir o papel que devia cumprir no financiamento às empresas e na recuperação da economia nacional, afinal de contas, tudo isso são decisões que ficam a cargo das equipas de avaliação de risco e das equipas de concessão de crédito que os bancos têm, e, portanto, são decisões com as quais nós nada temos que ver com isso. O mínimo, Sr. Ministro, o mínimo que o Governo pode fazer, se financia com o Orçamento de Estado a banca, se financia com o Orçamento de Estado os buracos que os bancos acumularam nessa roleta da especulação, com dinheiro que é dos portugueses, com dinheiro dos impostos dos portugueses, com dinheiro dos cortes nas funções sociais do Estado, que correspondem aos direitos à educação, aos direitos à saúde, aos direitos à proteção social que os portugueses têm, o mínimo que o Governo pode fazer é exigir a essa banca a quem entrega o dinheiro que cumpra esse papel. E, portanto, o Sr. Ministro certamente voltará a repetir as linhas de crédito, as linhas de financiamento que o Governo tem em preparação. Não basta anunciar e criar magras linhas de financiamento asseguradas com o dinheiro do Estado, se não se exigir à banca que cumpra esse papel. E, sobretudo, exigindo à banca aquilo que é, num quadro como este, uma magra compensação, Sr. Ministro, uma magra compensação dos sacrifícios que os portugueses estão a suportar em nome da banca nacional e estrangeira, porque obviamente não é só a banca nacional que está envolvida. Sr. Presidente, Sr. Ministro, para começar relativamente a um aspecto da resposta que me deu na primeira ronda sobre linhas de crédito e garantias do Estado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, o problema levanta-se exatamente da mesma forma e exatamente com os mesmos contornos. Quer dizer, o Estado oferece garantias bancárias que a banca utiliza para se financiar a juros muito mais baixos que aqueles que o próprio Estado consegue para obter financiamento, mas depois os critérios de financiamento são os da banca. E são aqueles que a banqueira tem de decidir aplicar em cada circunstância concreta. Sr. Ministro, se eu fosse banqueiro, eu também queria um negócio desses. Porque, de facto, com negócios desses, não há banqueiro que fique incomodado. Obviamente, o problema é que se compromete a situação económica do país e compromete o desenvolvimento do nosso país e o crescimento da nossa economia. E ainda em relação a isso, Sr. Ministro, o Governo não se pode limitar a garantir o financiamento das instituições bancárias e a aliar-se daquilo que são as decisões estratégicas em relação ao crescimento da nossa economia, ao modelo de desenvolvimento do nosso país e àquilo que são depois decisões que ficam nas mãos de outrem e que devia ser o Governo a assumir. E, Sr. Ministro, muito menos ainda quando se trata do Banco Público. Muito menos ainda quando se trata do Banco Público. Porque em relação ao Banco Público, em relação à Caixa Geral de Depósitos, então, as responsabilidades que a Caixa Geral de Depósitos tem a dar nessa matéria, obviamente, tem a assumir nessa matéria, são obviamente acrescidas em relação a todas as outras instituições bancárias. E se o Estado garante,
se o Estado garante mecanismos de financiamento das instituições bancárias em condições mais vantajosas que aquelas que teriam, então, obrigatoriamente, tem que exigir contrapartidas, Sr. Ministro. E é disso que nós estamos a falar. E em relação, Sr. Ministro, às sociedades de capital de risco, Sr. Ministro, não é aceitável que o Governo deixe nas mãos das sociedades de capital de risco estas decisões estratégicas. E eu dou-lhe um exemplo. O exemplo de uma adega no Alentejo, com um impacto económico fortíssimo no Conselho, obviamente, onde está instalada, não só em termos de volume de negócios, mas obviamente e sobretudo em termos de criação de emprego e dinamização da economia local, que necessita de financiamento, e sabe qual é a resposta que é dada por parte da capital de risco? Não reconhece a importância e a dimensão estratégica daquela empresa no contexto regional. E, portanto, vemos uma instituição que é obviamente e com toda a clareza decisiva para o desenvolvimento daquele Conselho, ou pelo menos para a manutenção dos postos de trabalho e para evitar, se depois tiver interesse, posso fazer a identificação da instituição que em concreto se trata. E agora, a questão é que Sr. Ministro, decisões deste tipo não podem estar dependentes de critérios estritamente de obtenção de retribuição por parte dos financiadores. Não podem, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Se o Governo tem responsabilidades, tem que as assumir. E as responsabilidades que tem que assumir é da definição de uma estratégia de desenvolvimento do país e de uma estratégia de crescimento da nossa economia. E, portanto, não é deixando nas mãos das sociedades de capital de risco essas decisões que o Governo assume as suas responsabilidades e cumpre com as suas obrigações. E o Sr. Ministro, em relação ao setor mineiro, o problema é até mais grave. Porque sabe o que é que está em causa, Sr. Ministro? É uma estratégia que não é de aproveitamento dos recursos geológicos nacionais. É uma estratégia de depauperação desses mesmos recursos. Num momento em que o país enfrenta as dificuldades que enfrenta, é aceitável que uma riqueza como aquela, já não vou mais longe, uma riqueza como aquela que nós temos em matéria de cobre, no Baixo Alentejo, para continuarmos sem fugir da região com que começámos este debate, é aceitável que aqueles recursos sejam entregues à lógica de uma multinacional canadiana, que obviamente faz o seu aproveitamento em função da estrita lógica empresarial de obtenção do lucro, que obviamente significa não explorar para não fazer baixar o preço do cobre no mercado internacional. É aceitável que estes recursos nacionais estejam desaproveitados e entregues a uma lógica de aproveitamento estritamente empresarial. Não é, Sr. Ministro. Não é. E era garantindo uma decisão que implica opções, Sr. Deputado Paulo Batista Santos e Sr. Ministro. Implicava a opção do Estado assumir que, sobretudo num momento crítico como este, aquela é uma riqueza nacional que precisa de ser aproveitada. Precisa de ser aproveitada e precisa de ser obtida e precisa de ser transformada para que se criem postos de trabalho e para que se crie riqueza. E não, Sr. Ministro, e não é aproveitada em função da lógica da empresa, que explora ou deixa de explorar em função da variação do preço do cobre no mercado internacional e do interesse que tem em manter ou aumentar o valor do metal. Não é, Sr. Ministro, tem que ser em função da estratégia nacional de desenvolvimento da nossa economia, de industrialização, como o Sr. Ministro há pouco referia. É em função desses critérios que essa estratégia tem que ser montada e executada. Agora, não são as sociedades de capital de risco, nem outras instituições que podem tomar essas decisões pelo Governo. É o Governo que tem que as assumir. E para terminar mesmo, Sr. Presidente, julgo que ainda dentro do tempo, Sr. Ministro, queria colocar-lhe apenas uma pergunta muito singela, que tem que ver com isto. Como é que, com todos estes investimentos que o Sr. Ministro e o Governo fazem para a economia, sobretudo em termos de investimento, como é que explicam as previsões de quebra do investimento para 2013 em 4,2%? Se o ano de 2013 vai ser esse oásis que o Governo anuncia em função de todas as medidas de investimento que anuncia, não é que o Sr. Ministro fala das linhas de crédito, das linhas de financiamento às pequenas e médias empresas, vão resolver os problemas do país e, afinal de contas, as próprias previsões com que o Governo lida são previsões de quebra do investimento de 4,2%. Sr. Ministro, não bata a bota com a perdigota.